todos, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual será o horário que vocês vão assistir essa minha aula, mas espero que eu possa, que vocês possam então estar aí antenados ao assunto da nossa aula de sociologia. Lembrando que esse tema, poder e política no Brasil, é uma das partes aí que vai fechar aquilo que nós já estávamos estudando sobre a burocracia em Max Weber. É importante ressaltar aí que nesse momento eu vou fazer uma análise tanto histórica e tanto também sociológica. Por que disso? Porque é necessário, tá? É necessário você fazer um caminho pela história para você compreender essa construção do poder e política, do estudo da sociologia política no Brasil. Nós temos aí, por que é necessário, então, essa conciliação entre essas duas disciplinas, história e sociologia? Porque nesse momento você vai fazer o quê? Uma análise do processo, de construção desse pensamento, dessa concepção, mas também aliado ao conceito de sociologia política. Sem essa pré-análise aí, não há possibilidade de você compreender todo esse conceito, toda essa construção desse pensamento no primeiro momento. Então, para entendermos a política do Brasil, é necessário, então, recorrermos o quê? A história do Brasil. Bora lá, então? Bom, nós sabemos que a história do Brasil ela é dividida em três partes importantes. Até mesmo nós, professores, historiadores, pessoas que estão aí dentro do estudo da história, encontra-se uma facilidade maior quando se divide esse período, já que nossa história ela tem mais, digamos aí, de 500 anos, então fica mais fácil de nós podermos então compreender todo esse processo. De que forma nós fazemos isso? Nós entendemos então que há três fases importantes na história do Brasil. A primeira fase é a colonial, a segunda fase é a imperial e a terceira fase é a republicana. Então, o Brasil ele é construído mediante essas três fases históricas. Agora, nós temos que entender o que foi a história colonial para nós entendermos onde está o poder e a política. Nós precisamos entender o que é a fase imperial para entender a questão do poder e da política. E a fase republicana, chegar até os dias atuais, para podermos então também entender a questão do conceito de poder e política. Tá? É importante ressaltar isso a vocês, por quê? Porque nesse momento aí há uma fase de intensa construção do pensamento histórico, mas ao mesmo tempo também vem carregado com os seus anseios de uma observação sociológica. Então nós temos aí a fase colonial, ela inicia-se com a questão da construção do Brasil, com a descoberta do Brasil em 1500, até a sua independência no ano de 1822. Por que disso? Porque nós ainda vamos ter ali a fase do período joanino que vai estar conciliado a esse momento histórico também. Mas nós vamos entender esse processo, tá, ok? Durante essa fase, então, datada de 1500 a 1530, o Brasil, então, ele simplesmente tornou-se um campo de exploração para a extração do pau-brasil. Então, ainda nós não vivenciamos a fase dessa colonização. A colonização do nosso território só vai ser possível com a expedição iniciada por Portugal e mandada por Portugal para cá, em 1530, quando nós vamos ter, então, o personagem principal dessa história, que é Martim Afonso de Souza. É dele essa responsabilidade que o rei português deu a ele de colonizar o nosso território, tornar o Brasil colônia. E, claro, por que disso agora? Porque o nosso território ele já estava, digamos assim, sendo visualizado por outros grupos, tanto piratas quanto os próprios nativos que aqui estavam e tudo mais, mas nós temos que entender que essa fase do processo de colonização ela foi importante porque aí traz esse anseio de uma mudança estrutural no Brasil. Então, de extração de pau-brasil agora, depois de 1530, nós vamos pensar em um outro processo econômico que vai surgir, então, aí a questão da cana-de-açúcar.
Essa fase colonial, né, da produção da cana-de-açúcar, ela vai se estender do século XVI ao século XVII. Ela tem como objetivo tornar ainda o Brasil rentável a Portugal. Essa colônia agora, tudo que é produzido aqui vai para justamente onde? Vai para Portugal. Todas as riquezas que aqui está, vai para Portugal. E o poder que controla tudo isso é um poder centralizador absolutista. Porque quem controla, nesse momento, todo o que está acontecendo aqui ainda é o rei de Portugal. Mas eu não estou falando que vai haver um momento que vai se distanciar. Não. É porque tudo que liga em Portugal acaba, então, sendo colocado em prática aqui dentro do Brasil, colônia. E é durante essa fase aí que nós vamos ter, então, a utilização da mão de obra escrava indígena e a mão de obra dos escravos africanos. No primeiro momento, os indígenas vão ser escravizados, sim, mas com o passar do tempo eles vão perceber que o negro vai se tornar a base de sustentação de toda, não só a produção açucareira, mas também isso vai se estender aí até, né, a questão do café. Agora, o que é muito importante lembrar é a importância que a região Nordeste tem neste momento, ela é muito presente, ela é muito constante. Porque é justamente na região Nordeste onde que se encontra os melhores engenhos, os maiores engenhos e uma grande quantidade de engenhos, né, de açúcar. O que está sendo jogado agora, nesse momento, nessa produção açucareira, é o sistema do plantation. Monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Outro período marcante durante essa fase da colônia é a formação, então, das chamadas o quê? Capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias hereditárias? Elas foram criadas com o intuito, então, de melhor gestar o Estado, melhor gerir o Estado, melhor organizar o Estado. Só que quando a gente pensa em Estado, nós temos que pensar, nós estamos falando do Brasil colônia. Então, ele não está organizando o Estado, ele está organizando a colônia. Né? E dessa forma aí, o país acaba, então, sendo separado em várias faixas. E é nessas faixas aí que você vai ter, então, o donatário, o capitão, que irá organizar a estrutura política e econômica deste lugar. E essas terras que eram doadas pelo rei de Portugal a esses donatários acabam, então, né, se tornando a menininha dos olhos daqueles que aqui estavam. E a grande maioria dessas capitanias, claro, com o processo histórico, elas vão fracassar, elas vão acabar. Mas a capitania de Pernambuco e São Vicente, elas vão ter um papel importante nesse momento. E elas ainda vão prevalecer ainda por um bom tempo dentro da história. Por que as outras capitanias acabam? Por invasões, por falta de recursos, uma vez que a colônia ela está longe da metrópole, então fica muito difícil essa interação entre, né, o donatário e o rei, ou seus funcionários, né, do rei. Né? Por mais que aí você tenha o ano de 1822 marcado pela independência do Brasil, ainda essas capitanias, como a de Pernambuco e São Vicente, elas ainda vão prevalecer na história. Mas é importante perceber que, nesse momento aí, quando se fala de capitanias hereditárias, nós estamos falando de um poder fragmentado. Por que nós falamos que é um poder fragmentado? Desculpa, eu fui e voltei. Porque, nesse momento, quando você pensa em capitanias hereditárias, você tem que pensar, cada capitão, cada capitania era organizada de um jeito, de uma forma diferente, até que surge, então, a ideia do governo geral. Mais adiante, eu vou acabar de fazer essa ideia com vocês, ligando o governo geral e as capitanias hereditárias, para vocês entenderem o que eu estou querendo apresentar a vocês em relação ao estudo da história e em relação à questão da sociologia. Seguindo com o intuito ainda maior de administrar as colônias, já que as capitanias não estavam dando conta, né, surge então o quê? O governo geral. O governo geral era nada mais, nada menos do que nós temos hoje de composição política dos nossos governos. Nós temos aqui o governo de Minas Gerais, o governo de São Paulo, o governo do Rio Grande do Sul e assim por diante. O governo geral, o que ele fazia? Ele administrava a colônia.
Então, era um governador responsável pela colônia, né, por administrar essa colônia. Devido ao quê? Devido ao fracasso que eu já mencionei para vocês das capitanias hereditárias. Então, teve que se apostar, então, em uma nova organização política. Eis, então, que surge o governo geral. O governo geral, diferentemente, olha só, diferentemente do que se propunha a capitania hereditária, que tinha um poder fragmentado, descentralizado, no governo geral você tem o quê? Uma centralização política. O poder agora passa, então, a ser destinado a quem? Ao governador. E não aos donatários. E não a cada uma das capitanias. Né? E é onde que, nesse momento aí, você tem a escolha de uma capital. E Salvador é escolhido para ser a capital, então, né, digamos, do Brasil colônia. Então, tudo estava acontecendo o quê? A Salvador. A centralização política, então, estava onde? Em Salvador. Não é que as outras capitanias não tinham importância agora. Não, é porque agora você centralizou o poder. E a base para a economia neste momento aí, ela vai se estender até o processo, né, digamos, do surgimento, né, da mineração e da cafeicultura. A mineração por volta ali do seu século XVIII e a cafeicultura ali finalzinho do século XVIII e início do século XIX, nas regiões, né, sudeste. Mas quem está sobressaindo nessa história, neste momento, é a região nordeste. Né? Até que depois aí nós vamos ter um contexto histórico, né, de 1808, que vai ser a transferência de Salvador para Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Mas nós temos que lembrar que, durante esta fase também do Brasil colônia, foi se estabelecido o quê? O Pacto Colonial. O que seria esse Pacto Colonial? É um acordo que nós temos, neste momento, firmado pelos portugueses e brasileiros, aqui na colônia, que dizia, olha, eu sou a metrópole, você é a colônia, então você só tem obrigação de fazer acordo comercial comigo. E não com outra colônia e não com outra metrópole. Isso já mostrava que, neste momento, havia, então, o quê? Uma centralização política maior. Então, a colônia não era de todos, a colônia era dos portugueses. Né? E esse pacto vai até o ano de 1808, desculpa, quando nós vamos ter, então, a chegada da família real ao Brasil, que é outro fato que depois eu vou mencionar para vocês na história. Agora, o que é importante ressaltar nesse momento é como se consolidou, então, o poder e a política nessa fase colonial, já que nós tivemos duas formas de organização política, as hereditárias, né, e o governo geral. Bom, se analisarmos todo esse contexto histórico, então nós vamos perceber que as capitanias hereditárias, comparadas com o feudalismo medieval, elas tinham muita familiaridade. Não é que eu estou falando que é igual, pelo amor de Deus. Elas eram digamos, né, tinham uma familiaridade no sentido de sua organização. Elas não eram iguais, mas se equiparavam. Porque, nesse sentido, a gente entende que as capitanias podem ser comparadas ou podem se assimilar com o feudalismo? Porque, nesse momento, nós temos uma estrutura política descentralizada, assim como era na Idade Média, porque aí você lembra, o capitão ou o donatário, ele era dono da terra, daquela faixa. Então, ele administrava aquilo ali como se ele fosse um senhor. E na Idade Média, nós temos o feudalismo, onde que quem está no topo da organização política neste momento é o senhor feudal. Capitão e donatário nas capitanias hereditárias, senhor feudal no sistema do feudalismo. No feudalismo, o sistema é de autossuficiência. Nas capitanias hereditárias, a colônia produz para a metrópole. Tá? Então, nesse sentido aí, nós temos que lembrar, olha, tudo está ligado, então, diretamente que tanto o feudalismo e as capitanias aí, em algum momento, a um poder máximo, um poder absoluto. Por quê? Nesse momento, nós temos que entender, alguém doava as terras ao senhor feudal. Aqui, quem doa as terras ao donatário é Portugal, é o rei de Portugal. Vendo a familiaridade? É isso que eu quis dizer a vocês.
E serve até mesmo como uma breve revisão para você, né, ao longo do estudo da história, tanto medieval quanto do Brasil, para vocês entenderem um pouquinho desse processo. Agora, as características presentes no feudalismo também estavam presentes nas capitanias hereditárias. Nós temos aí como percepção, veja bem, nós temos então o poder descentralizado, como aqui está, nós temos uma economia ruralizada, nós temos a diferença, né? A servidão na Idade Média, mas no Brasil prevaleceu-se o quê? A escravidão. Então, é uma fase, digamos que onde nós podemos observar essa ação política. Importante, então, quando nós falamos de poder e política dentro do processo colonial, nós temos que entender que, nesse momento, há uma palavra que simboliza tudo isso. Os donatários, eles tinham o quê? Autonomia sobre as faixas que ele controlava, sobre a capitania que ele controlava. E a autonomia encontra-se no vai e vem com a questão da descentralização. Se o senhor feudal ele organizava o feudo como ele previa, aqui o donatário também organizava a capitania como ele entendia, como ele previa. Então, essa primeira parte, né, da fase colonial, ela deve se voltar então para uma história onde está ligada então a uma descentralização política. As capitanias hereditárias, então, elas estão voltadas a um poder descentralizador, enquanto que o governo geral encontra-se no poder o quê? Centralizador. Um poder destinado, então, a um governo que está muito próximo de Portugal. Resumindo, então, o poder político e a ação política, então, era exercida pelos donatários. E os donatários, então, nesse sentido, eram, né, senhores das suas capitanias e senhores das suas leis. Tá? E, claro, exerciam sobre, então, a capitania um poder de autonomia, um poder descentralizador. Né? Mas essa questão política vai parar por aí? Ela vai continuar ainda ao longo da nossa história. Bora lá compreender? Bom, quando fala sobre a questão dos governos gerais, nós temos que lembrar qual era o objetivo de Portugal: dominar o território. Esse é o objetivo claro deles. Por isso que eles então vão implementar o governo geral, com o objetivo de quê? De centralizar cada vez mais esse poder. Já que as capitanias eram uma ideia descentralizadora, não, mas eu preciso tomar posse desse território. Eu preciso falar que esse território ele é meu. Então eu vou criar o quê? Os governos gerais. E a ideia era fazer com que tudo que fosse retirado, desviado, furtado do Brasil, né, digamos, de uma certa forma, pudesse ser tomado e dado como consciência para Portugal. E proibisse tal prática e tal atitude aqui dentro. E é isso que vai acontecer com o governo geral. Então, tudo que entrava, tudo que saía, quem passa, então, a controlar tudo isso aí são é o governo geral. Então, as práticas, digamos, né, de furto e tudo mais, elas vão ser contidas. Mas isso depois aí vai gerar um probleminha mais para frente que nós vamos entender. Mas o que é bom que você fica claro para vocês é a ideia do governo geral era impedir o desvio e o furto de tudo que aqui dentro estava. Era fazer o quê? Um controle. Já que as capitanias não conseguiram, então agora o governo geral eu vou conseguir fazer esse processo, já que eu estou ligado diretamente, então, à metrópole. E isso aí vai se estender até, né, o processo, então, do Brasil, colônia, na fase mineradora. Os governadores, então, tinham como objetivo, então, estruturar a política administrativa da colônia. Bom, para mim evitar tal prática, então eu preciso o quê? Criar um modelo administrativo. Para que eu possa, então, o quê? Controlar essas riquezas e exercer o domínio sobre elas. Então, nós vamos, neste momento, criar um personagem importante aí que vai fazer esse processo para mim, esse trabalho para mim. E, no caso, então, vai surgir aquela ideia dos homens bons, os vereadores. Né? E, claro, se o governo centralizava, os vereadores vão o quê? Descentralizar. Então, você tem o surgimento, a partir desse momento, das câmaras o quê? Municipais. E as câmaras municipais elas vão abrir um poder fragmentado onde
né? As ações políticas nesse momento, muitas das vezes elas não vão condizer com as ações políticas dos governos gerais. Mas aí tem momentos que essa fragmentação ela vai ser precisa para que eu possa, então, o quê? Conduzir melhor o Estado político. Né? Então, vejamos como fica essa fase, né, do governo geral. Nós temos, então, o governo geral centralizando a política e nós temos os vereadores descentralizando essa política. Agora, é importante ressaltar a vocês que, nessa fase aí, começa também a surgir um outro personagem que nós vamos ver mais adiante na República, que são os coronéis. Tá certo que muitas das vezes na história nós estudamos que os coronéis só aparecem lá no período da política dos governadores, na República Oligárquica, mas essa prática ela já era feita, realizada aqui, né? Coronéis. Por quê? Muitos desses homens bons trocavam favores com algumas pessoas, com alguns grupos, para poder então ter uma condição dentro da política, para ele poder exercer, então, o controle e o domínio político. E isso vai se estender, então, até o Brasil República, onde nós vamos ter a República Oligárquica, onde isso será mais presente, mais constante ainda, mais perceptível a nós. Então, o que esse coronelismo fazia? Esse coronelismo, ele, se nós compararmos aí a questão histórica, ele vai estar muito bem ligado aos engenhos de açúcar. Porque ali nós vamos ter o quê? Os senhores de engenho. E esses senhores de engenho, né, eles tinham ali uma estrutura organizacional, né, que dependia, que estava totalmente ligado a ele. Tinha uma dependência muito forte a ele. E isso vai se estender, então, até os senhores do café, a elite cafeeira. Né? Agora, é importante nós fazermos uma análise histórica nesse sentido, é que esse modelo ele é colonial, ele é republicano e ele é atual. Até hoje ainda encontra-se, né, no nosso meio essa prática política. Né? Agora, esse modelo de cultura e de dependência política se arrasta, então, durante todo o período colonial. Por isso que a gente fala dessa ideia do coronelismo. Por quê? O governo geral depende da cana, depende do açúcar. Mas quem realmente está dentro do processo do plantejo da produção do açúcar é os senhores de engenho. Senhores esses que praticamente ali organizavam toda a estrutura econômica. Porque agora você não tem mais aquela ideia de pensar assim, nossa, a economia vai depender da extração. Não vai. A economia vai depender daquilo que se produz. E quem, nesse sentido, exercia essa participação dentro da política eram justamente os senhores de engenho. E na base estava quem? A mão de obra escrava. Você tinha os homens livres, alguns escravos alforriados. Você tinha os escravos que trabalhavam dentro das casas. Você tinha ali a nata, né, da sociedade, era a elite. Mas você tem mais acima o senhor. Tudo isso consequência dessa nova estruturação política. E em meio a tudo isso, o governador. Então, começa a haver a ideia de quê? De uma participação de uma nova centralização política. Bom, para me controlar tudo isso, o governador sozinho não dá conta. Então, eles vão escolher o quê? Os chamados funcionários públicos ou funcionários da coroa. Esses faziam com que, cada vez mais, o poder se tornasse o quê? Centralizador. Esse poder se ficasse apenas na mão de uma única pessoa, centralizando a ideia, centralizando a composição política. Porque os vereadores descentralizavam, então agora eu preciso trazer essa centralização para mim. Como que eu faço? Bom, eu vou criar ali o cargo dos funcionários públicos. Seguiam ali, então, né, a ideia, nesse momento, de uma burocratização do Estado. Lembra que nós estamos falando da colônia.
E essa burocratização ela vai se estender também até a nossa atualidade. E nós estudamos em Max Weber e percebemos que, em Max Weber, que a ideia de burocratização é um processo de administração. Está ligado ao processo de administração. Então, tudo isso acaba, então, marcando essa fase da política dentro do Brasil. E do poder também. Então, essa forma de centralização e burocratização do Estado irá gerar, né, uma forma de estruturação da política que nós até hoje temos, que é, por exemplo, qual era o objetivo de se ter um funcionário público? O funcionário público, então, ele estava incumbido de quê dentro desse momento? Para ele fazer com que esse poder ficasse cada vez mais centralizado. Ele estava incumbido de cobrar os impostos. Para quem? Para a coroa portuguesa. Aí, nesse momento, nós já estamos vivenciando a fase da mineração. Então, começa a surgir o quê? O quinto e a derrama. Só para vocês terem uma ideia de impostos que eram cobrados nesse momento por esses funcionários. E, claro, quando se cobra um imposto, então, nesse momento, já se mostra que há uma burocracia, que há um Estado presente. Né? E esse Estado ele é absoluto, porque quem era dono da colônia era a metrópole, no caso, Portugal. E nós prestávamos, né, essa, vamos dizer, né, composição de organização de domínio à colônia. Então, nós éramos dominados, nós éramos conduzidos pela coroa. Agora, vale ressaltar que essa centralização política só será possível quando você tem o quê? A urbanização. Sem esse fator de urbanização, se você estivesse ligado à ruralização, ela não seria possível. Mas a partir do momento que você estabelece a urbanização como caminho, como modelo de organização social, então eu consigo colocar, então, né, essa centralização em ação. Por isso que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que cito aqui para vocês, serão beneficiados por esse processo. Né? Apesar de que a burocratização, muitas das vezes, ela trava o andamento do Estado, mas ela acaba beneficiando algumas, né, digamos aí, né, das cidades administrativas da coroa. Foi assim, então, que se tornou possível a Portugal colher informações sobre, então, a colônia e, ao mesmo tempo, aumentar o seu domínio, a sua autonomia, a sua centralização política. Ok? Nessa fase também começam a surgir, então, claro, não poderia ser diferente, né? As revoltas das classes sociais. Por isso que nós vamos ter, então, o que lutavam essas classes sociais? Elas vão lutar pelo quê? Pela descentralização política. Eles não querem ficar diretamente ligado à coroa, eles querem ter uma autonomia política. Por isso que você vai ter, nesse momento, os conflitos de emancipação. Como, por exemplo, a revolta de Vila Rica. Eles queriam o quê? Separar de Portugal. Depois nós vamos ter aí personagens que vão ser memoráveis para a nossa história. É o caso, né, de Tiradentes. É o caso de Cipriano Barata. Nós vamos ver mais adiante também. E nesse momento o Brasil irá mudar então a sua forma de organização política. Por que disso? Porque aí nós temos que entender que a cada momento na história há alguma coisa que acontece e faz com que, nesse momento, a mente, a capacidade de raciocínio das pessoas aumente também. Por que disso? Porque nessa fase irá acontecer, por exemplo, como o caso desses movimentos emancipacionistas, estará ligado ao movimento da Revolução Francesa, por exemplo. Nós temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que assumirá características digamos, da Revolução Francesa. E o Brasil mergulhará depois, mais tarde, aí, né, no processo do imperialismo, porque aí isso vai levar ao fim, né, digamos, do processo colonial. E no Brasil, o império, a situação ela tende a mudar. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, com gostinho ainda para a próxima aula, é há uma necessidade de entender a composição e a formação do poder e da política dentro do Brasil colônia, para que isso possa ser estabelecido, então,
até a chegada, então, do momento que nós queremos, que é o momento da democracia. Porque só assim nós vamos entender, né, que há uma intensa forma de entender a política a partir deste momento. E o Brasil, né, caminhará, claro, né, lado a lado com essas composições políticas. Na próxima aula aí que nós vamos ter, eu vou colocar para vocês a ideia ainda do processo de construção da política fundamentada no Brasil no período joanino, no período do governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, a fase, digamos, da República, né? Iniciada ali a República Velha, a República Oligarca, a República Democrática, depois a redemocratização, a fase militar, depois a fase da, do Brasil atual, e vocês vão entender melhor toda essa composição do poder e política no Brasil. Eu não vou dar um adeus, porque ainda tem mais uma aula com vocês aí, seguindo, né, todo esse preceito estabelecido por nós aí, essa linha de interpretação em relação a todo esse processo de construção do pensamento. Meus queridos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Bons estudos para vocês.